Nardoni chegou em Porto Alegre na noite desta segunda-feira. Chega para ser um reforço importante no meio-campo. E a ideia do time para a sequência da temporada se baseia nele. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. Na noite desta segunda-feira, por volta das 11h45, Juan Nardoni chega em Porto Alegre para ser o reforço do Grêmio, mais um reforço da temporada de 2026. E aqui eu deixo algumas imagens feitas pelo Everton Leite, que trabalha com a gente no canal do Bagé, que demonstra essa chegada com algumas malas direto para a van, onde o Grêmio levou para a concentração e a partir de hoje, então, integra o grupo que está no CT Luiz Carvalho para exames médicos, treinamentos e aí começar a jogar. Nesse quesito jogar, tá? É muito difícil da gente ver o Nardoni contra o São Paulo amanhã, por duas questões. A primeira, pelo BID, tá? Ele tem que ser regularizado no boletim informativo diário da CBF para estar disponível. Somente por enquanto no Campeonato Brasileiro, tá? As inscrições para o Campeonato Gaúcho já se encerraram, nem Nardoni e nem Pérez podem estar mais disponíveis para essa competição. Mas se tem uma expectativa aí no Campeonato Brasileiro para a estreia da dupla argentina. Então, esse é o primeiro entrave, estar no BID. E o segundo é o tempo de treinamento. Hoje o Grêmio faz o último treinamento na parte da manhã e depois parte para São Paulo para o confronto contra o tricolor paulista. E aí é muito difícil a gente ver o Nardoni por essa questão, pela falta de treinamento, né? A gente está falando de jogador que vai passar por exames médicos ainda, então nesse jogo contra o São Paulo, a gente não deve ver a estreia do Nardoni, deve ficar somente para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 25 de fevereiro, tá? Por conta, claro, desse espaço que tem destinado à semifinal do Campeonato Estadual. E aí, até nessa questão, o William deve ganhar a oportunidade de uma sequência como titular no meio-campo gremista, visto que as opções estão baixas. Não pela questão do William não ser o meia, mas porque não tem outra opção e ele jogou contra o Juventude, né? E esse sistema de revezamento daqui a pouco pode dar uma sequência para o William por conta dessas possibilidades, certo? Mas, pensando num time para a temporada, a informação do Gabardo é que o Nardoni pode se encaixar com uma luva no meio campo do Grêmio, tá? Porque o que acontece? Na coletiva após o jogo contra o Novo Hamburgo, o Luiz Castro foi questionado sobre um 10, né? Um 10 armador mais clássico que a gente está acostumado aqui no Brasil, América do Sul, enfim. E ele questionou os repórteres novamente, perguntando quem era o 10 do Bayern, do PSG, do Real Madrid, e deixando muito claro, para ele, no esquema dele, não precisa desse 10 clássico. Ele gosta de um 10 mais móvel, que faça hora de 8, hora de 10, assim como o Arthur já definiu que é uma hora 8, hora um 5, e também um 5 como o Noriega, e é também como o Leonel Pérez, a nova contratação do Grêmio, tá? E vendo todas essas questões e as que o Grêmio tem de disponível hoje no elenco, a gente começa a desenhar na informação do Gabardo, então, um time onde o Nardoni vai ser titular nesse meio campo mais avançado, não como um 5, como a gente tinha expectativa, ainda quando as negociações estavam acontecendo, tá? E aí a gente pega uma base desse time para a temporada. O Everton no gol, um lateral direito que, dependendo da situação física, deve ser o João Pedro. Tem também uma possibilidade de um Gustavo Martins ou Balbuena estarem nessa zaga titular com Wagner Leonardo e Marlon. E aí o meio campo com Noriega, Arthur e Nardoni. Essa é a ideia inicial, mas não se descarta o Pérez também, revisando com o Noriega. TT, Amuso e Carlos Vinícius lá na frente. Essa é a ideia base no momento que se pensa para o time do Grêmio na temporada. É claro que podem haver mudanças, dependendo dos treinamentos, dependendo de como os jogadores vêm integrando. Tem o caso do William, tem caso do enamorado que vai passar por uma adaptação física, tem caso daqui a pouco de um Monsalvo e voltar de lesão e também se tornar titular. Isso não impede nada, tá? Mas a base inicial, pensando com o Nardoni, é essa: o Everton, João Pedro, Balbuena ou Gustavo Martins, Wagner, Leonardo e Marlon.
Noriega ou Pérez, Arthur e Nardoni, TT, Amuso e Carlos Vinícius. Uma base interessante, mas que vai exigir muito trabalho do Luiz Castro e dos jogadores para poder fazer render e o Grêmio conseguir entregar aquilo que o torcedor espera. Um futebol vistoso e que seja vitorioso também nas partidas para dar sequência na temporada. Mas é uma base interessante sendo montada a partir principalmente de reforços que chegaram nessa temporada, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. Para ti, o Nardoni hoje é titular e em que posição? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.